Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje estou aqui no Facebook e também no Instagram para a gente conversar sobre diabetes no idoso. Nós vamos ter uma semana inteira na qual eu vou ensinar para vocês tudo sobre diabetes em idoso, então vocês vão entender o que é diabetes. Se você não assistiu as lives que eu fiz no mês de dezembro, nós vamos fazer um breve resumo hoje também. Eu vou te falar o que é diabetes, nós vamos conversar sobre os problemas, as complicações que acontecem por conta dessa doença também, de que forma você pode prevenir, de que forma você pode contribuir para o seu tratamento, porque infelizmente grande parte dos nossos idosos são diabéticos. Então, é importante que você aprenda, que você esteja atento, que você não somente utilize a medicação que seu médico prescreve, mas que você entenda que a diabetes, como eu venho falando para vocês, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, é uma doença nutricional. Então, você precisa entender isso, entender as complicações disso e entender também o que você tem que fazer para mudar essa história da sua vida, para que você tenha mais qualidade de vida, para que você tenha mais saúde, tá bom? Quero dar uma boa noite para Maria Inês, que está no Facebook, Maria Teodora também, seja bem-vinda. Quero dar um feliz ano novo para você que está aqui presente, quero que você deixe seu nome aqui também, tanto você que está no Instagram, quanto você que está aqui no Facebook, me diga de onde você é. Eu quero te desejar um feliz 2020, porque é a minha primeira live de 2020, né? Ano passado foi aquela correria, final de ano, ainda semana de Natal, consegui fazer aqui 3 lives. E aí precisei de um tempo para descansar e para hoje retomar esse trabalho nas redes sociais com bastante força, com bastante dedicação, uma opção que eu tomei na minha vida. Então eu agradeço a presença de vocês, agradeço a presença da Cleuma, que está aqui. Cleuma, obrigada. Cleuma, que está aqui no Instagram, seja bem-vinda. Os demais que estão no Instagram também, gratidão. E uma boa noite também para a Lene Guedes, né, que está aqui no Facebook. Gratidão aí, Maria. Obrigada aí pelo elogio. Aos demais, gente, deixa seu boa noite, compartilha a live. Vou tirar meu sonzinho de meditação aqui, né? Acho até que vocês estavam ouvindo aí também, o barulhinho do som da meditação aqui. Mas quero pedir a você para compartilhar, para curtir, e já vou iniciar a live, porque são vários assuntos, né? No final de dezembro, na verdade, foi na semana de Natal. E dá boa noite aqui para Carol também, para Rose Neves aqui no Instagram. Ana Bela também lá de Portugal. Seja bem-vinda, Ana. Gente, finalzinho de dezembro nós começamos a conversar sobre diabetes. Então eu fiz 3 lives. Muitas pessoas não assistiram porque foi na semana de Natal. Então, hoje eu vou fazer um resumo rápido do que eu falei nessas 3 lives, e aí vou falar sobre as complicações micro e macrovasculares que acontecem com o idoso que tem diabetes e que não se cuida adequadamente. E que muitas vezes, é claro, esse cuidado é por falta de orientação, porque não tem um profissional médico que oriente da melhor forma, que entenda até como que funciona a diabetes, qual é realmente a verdadeira causa da diabetes, o verdadeiro tratamento, tá? Então, hoje a gente vai fazer um breve resumo e vou falar para vocês sobre essas complicações. Primeira coisa que a gente tem que entender, quem não assistiu aquelas lives, então, é que as lives que eu estou fazendo para vocês é sobre diabetes tipo 2. Por quê, gente? Existem alguns tipos de diabetes, tá? Mas 90% dos casos são diabetes tipo 2. Então, 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2. Aproximadamente 5% têm diabetes tipo 1. E aí, menos ainda, os outros 5% que restam aí são diabetes gestacional, tem algumas diabetes por complicações do pâncreas, mas 90% é diabetes tipo 2. Mas que muitas pessoas vão perguntar, mas eu não sei se minha diabetes é tipo 1 ou é diabetes tipo 2. Bom, diabetes tipo 1 é aquela que você já é diagnosticado na sua juventude. Por quê? Há uma deficiência na produção de insulina, e aí já na sua juventude o efeito já é devastador, você já é diagnosticado com a diabetes, tá? Em geral, da adolescência para a juventude. E essa diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que tem uma predisposição genética. Então, 5% só das pessoas vão ter essa diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2, você vai ser diagnosticada, em geral, na fase adulta, para a fase do envelhecimento. Em geral, você já é adulto ou você é idoso. Mas, como a gente vem conversando, vem explicando para vocês, a diabetes é uma doença de estilo de vida. Então, de 50 anos para cá, a nossa alimentação piorou muito, então a gente vê também crianças, adolescentes e jovens sendo diagnosticados com diabetes tipo 2, tá? Mas, em geral, a maioria das pessoas
são diagnosticadas com diabetes tipo 2 na fase adulta ou já a partir dos 60 anos, tá bom? Qual a diferença de diabetes tipo 1 e tipo 2, além dessa questão do diagnóstico na juventude ou o diagnóstico na fase adulta, na fase de envelhecimento? Diabetes tipo 2 é uma doença de estilo de vida, você não nasce com ela, não é uma doença genética, é uma doença que você adquire com a sua forma de alimentação. Então, se você, ao longo de décadas, aí, ao longo de anos, você teve uma alimentação repleta de carboidrato refinado, você vai desenvolver o diabetes futuramente. Então, é uma doença que está relacionada diretamente à sua alimentação. Então, diabetes tipo 1, você nasce com uma produção deficiente de insulina. Então, isso faz com que a glicose, né, continue ali na sua corrente sanguínea e você não consiga metabolizar. Diabetes tipo 2, ao contrário, você tem uma alimentação com excesso de carboidrato, com isso você vai forçar o seu pâncreas a produzir muita insulina, você tem uma produção excessiva, e quando você produz de forma excessiva a insulina, o seu corpo vai ter uma resistência a essa insulina, tá? Então, não há deficiência na produção de insulina. Você produz demais, produz tanto que chega a um ponto que o seu corpo não suporta mais. E ele produz uma resistência a essa insulina. E aí, a insulina não consegue mais fazer esse efeito de tirar o açúcar, né, a glicose da sua corrente sanguínea e colocar na célula, tá? Porque a célula vai criando uma resistência, então, a essa insulina. E aí, eu falei para vocês naquelas lives também, da semana do Natal, que diabetes não é uma doença da idade. Tem gente que fala assim, mas a maioria dos idosos são diabéticos, então é uma doença da idade. Não é. Não é uma doença genética, diabetes tipo 2, sempre lembrando, não é uma doença da idade, não é uma doença genética, não é uma doença por excesso de calorias, não é uma doença por sedentarismo, é uma doença que vem por conta da sua alimentação. Ponto. Se você tem uma alimentação ruim, você vai ter diabetes no futuro. Ou se você tenha, porque infelizmente você não sabia, isso não é culpa sua, e você teve uma alimentação que não era legal, tá? E aí, para vocês entenderem o que é diabetes, né? Imagina que seu corpo é uma mala de viagem, tá? E aí, ao longo da sua vida, você vai jogando ali várias roupas, vai colocando várias roupas. Imagina que essas roupas são carboidrato, que você está jogando para dentro do seu corpo, você está jogando. Chega um ponto que essa mala já está tão cheia de roupa que ela transborda, né? E aí, o que os medicamentos hoje para diabetes, os medicamentos que são indicados, tentam fazer? Empurrar cada vez mais essa roupa para dentro da mala. Só que você está com excesso, essas roupas são um excesso de glicose que você está dentro do seu organismo. Então, o que a gente deveria fazer? Consumir menos carboidrato para não ter esse excesso, tá? E para diminuir essa resistência à insulina. Mas a gente continua comendo bastante excesso de carboidrato e tomando medicação. A medicação vai empurrando essa glicose, ao invés de tirar do seu corpo, né? Vai empurrando isso para dentro dos seus órgãos, vai forçando as suas células a aceitarem esse açúcar, aceitarem essa glicose. Aí o que acontece? Vai haver o falecimento dos seus órgãos, as suas células vão ficando apodrecidas, como eu já falei, e vão vindo as complicações. E aí é sobre essas complicações que eu quero conversar com vocês. Por quê? Como eu falei, medicação tira o açúcar da corrente sanguínea, aí você vai fazer lá o seu exame de sangue, né? E vai ver que não tem tanta glicose assim quando você começa o tratamento na sua corrente sanguínea. Mas o medicamento ele vai empurrando isso para dentro das suas células, ou seja, o excesso de glicose vai ficando ali. Com isso, você vai engordando, com isso, os seus órgãos eles vão sendo prejudicados ao longo do tempo, tá? E é por isso que vão surgindo as complicações, ainda que você tome suas medicações, ainda que você, às vezes, precise utilizar a insulina. Ao longo de 5, 10, 15 anos, o diabético vai ficar, ou vai ter problema de cegueira, pode ter um infarto, pode ter um AVC, e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, tá? Eu quero dar uma boa noite aqui para a Marinês Estumendo, para o Jean Fernandes, para a Pete Aparecida. A Pete está falando que ela acha que pode ser genética. Então, Pete, não é nem questão de achar, tá? É questão de comprovação científica. Diabetes tipo 1, você depende de uma predisposição genética, sim. Diabetes tipo 2, é comprovado cientificamente que o que causa... a causa da diabetes é a resistência à insulina. E o que faz a gente ter resistência à insulina é o excesso de carboidrato que a gente consome. Então, assim, não há mais questionamentos nesse sentido, tá? Não é questão genética, é questão de estilo de vida. Mas o que acontece? Como eu sempre explico para vocês, se a sua mãe, por exemplo, a sua mãe teve uma alimentação ruim,
você morou com ela, né? Ela te educou, você teve a mesma alimentação. Provavelmente você vai ter diabetes também. Aí o que você vai imaginar? Bom, minha mãe teve diabetes, eu tive, então é genético. Mas não é. Se você for observar, é a sua forma de se alimentar que trouxe essa doença para você, tá bom? E aí eu vou falar para vocês sobre a questão das complicações. Por que eu estou começando a semana do diabetes, gente, falando das complicações? Porque, infelizmente, nós, brasileiros, né, e a maioria da população em geral, nem brasileiros, né, a gente só começa a se cuidar, a gente só começa a buscar informações quando a gente aprende que essa doença que a gente tem, o medicamento está mascarando, mas a doença está destruindo a nossa saúde. Que enquanto você acha que você está tomando a medicação, que você fez seu exame de sangue, a glicemia está baixa, que está tudo certo, você não muda a sua alimentação. Você não muda o seu estilo de vida. Então, hoje eu quero mostrar para você que é idoso, para você que é profissional e é cuidador, que se você não mudar, esse mundo de coisas que eu vou falar para você agora vão acontecer com você, vão destruir a sua vida e que podem levar você à morte. Só que podem levar, não vão te levar se você, a partir dessa semana, né, aprender as dicas aqui e mudar de vida, tá bom? Então, assim, a diabetes, diferente de outras doenças, ela é devastadora, porque ela não compromete um órgão só, ela compromete seu corpo inteiro. Se você não mudar o seu estilo de vida, ela vai comprometer seu coração, ela vai comprometer seus rins, ela vai comprometer seu fígado, vai comprometer um mundo de órgãos, até chegar ao ponto que, infelizmente, o diabético ele vem a óbito, tá? Então, eu vou falar sobre essas complicações. Existem complicações que são complicações microvasculares, né? E existem complicações macrovasculares. O que são as complicações microvasculares? A diabetes, ela prejudica os seus vasos sanguíneos, tá? Então, assim, as complicações microvasculares vão prejudicar os vasos pequenos. As complicações macrovasculares vão prejudicar os seus vasos grandes ou as suas artérias. E aí eu vou explicar para vocês sobre isso, tá? Então, complicações microvasculares que a gente tem, tá? Uma das mais comuns que acontecem com a pessoa idosa é a retinopatia diabética. O que é retinopatia diabética? É quando a gente tem lesão na retina por conta da diabetes. E aí a principal causa de cegueira no mundo é a diabetes, inclusive no Brasil, tá? Então a diabetes ela vai prejudicar os vasos sanguíneos ali e vai causar lesões na sua retina. Então, por isso que muitos idosos acabam ficando cegos. Só que o que o médico ele vai falar para você que é idoso? Olha, a partir de hoje, você é diabético, se foi diagnosticado com diabetes, você tem que sempre fazer exame com frequência. Só, gente, o que eu quero lembrar para vocês é o seguinte, exame ele não previne doença, tá? Coloque isso na cabecinha de vocês. Exame, ele só faz diagnóstico. Então, não adianta, eu sou diabética, eu tomo medicaçãozinha, então de 6 em 6 meses, 1 em 1 ano, eu vou fazer exame para ver como está minha vista, como está meu fígado, como está meus rins. Não adianta, exame não previne doença. O que previne as complicações são as mudanças de vida que você vai fazer a partir dessa semana, aprendendo o que é a causa e quais são as complicações da diabetes e o que você tem que fazer para mudar isso, tá? Então, assim, a maioria dos idosos com diabetes, inclusive antes do diagnóstico, né? Como eu falei para vocês, o que acontece? O principal sintoma do diabetes é você ter a glicemia alta, ou seja, você ter açúcar no sangue muito alto. É assim que você é diagnosticado com diabetes, né? Aí você faz exame de glicemia em jejum, faz outros exames para ter o diagnóstico. E aí, quando se percebe que a glicemia está muito alta, bom, você é diabético. Mas o que causa, isso? Como você sempre está se alimentando, excesso de carboidrato, glicemia alta, você vai ficar com resistência à insulina. Então, a resistência à insulina, ela chega antes de você ser diagnosticado com diabetes. Então, muitas vezes, 7 anos antes de você ser diagnosticado com diabetes, você já está com resistência insulínica e você já pode estar sofrendo com a retinopatia diabética, tá? Já pode estar iniciando, inclusive, um processo de cegueira antes de você saber que tem diabetes, tá? Um outro problema microvascular que acontece com as pessoas, com os idosos que têm diabetes, é a nefropatia diabética. Então, a gente sabe, assim, que os nossos rins, eles são responsáveis por fazer a limpeza do nosso sangue, tá? Quando você tem resistência à insulina, você prejudica esses vasos, né, que estão relacionados
aos seus rins. E aí, o que acontece com você? Os seus rins são prejudicados, eles não conseguem fazer essa limpeza do seu sangue, você fica com seu organismo repleto de toxinas, e aí o que vai acontecer? Você vai ter que fazer diálise. Eu não sei se vocês já viram, se vocês conhecem alguém que faz, né, diálise, porque uma vez que você tem esse problema, você vai ficar a vida inteira dependente de diálise. E é muito triste, gente. Pelo menos 3 vezes na semana você vai ter que ficar 4 horas utilizando uma máquina, tá? Que vai tirar o seu sangue, vai limpar o seu sangue, vai tirar as toxinas e vai colocar o seu sangue de novo no seu corpo. Um processo extremamente mecânico e que é muito triste, tá? É muito triste, por isso que eu sempre digo para vocês, gente, vamos mudar a nossa vida para não cair nisso. Não fique só tomando medicaçãozinha, porque não vai resolver o seu problema, tá? Então, muitas vezes, não vai ser nem só diálise, que já é terrível, que eu não consigo nem me imaginar fazendo diálise. Mas você vai entrar numa fila de transplante. Tudo isso por quê? Por conta da diabetes. E por conta da falta de orientação, falta de profissionais que te orientem a respeito da sua alimentação, do quanto que ela pode ser decisiva para, inclusive, reverter a diabetes, para você sair desse quadro de diabetes, tá? E aí tem um outro problema também que é muito comum, por volta de 70% dos diabéticos vão ter, que é a neuropatia diabética. O que é neuropatia diabética, tá? É quando a diabetes ela vai comprometer os seus nervos. E muitas vezes começa pelos nervos, começa pelos pés, os nervos dos pés, vai para as mãos, vai para os braços. Aí o que você vai sentir? Você vai ter um formigamento, ou você vai começar a não ter mais sensibilidade nas suas mãos, não ter sensibilidade nos seus pés, não ter sensibilidade nos seus braços. Com isso, você acaba se machucando e não sentindo que você está se machucando. Você pode sentir muita dor, e a dor de quem tem neuropatia diabética é terrível. Às vezes, essa dor é muito difícil, inclusive, de você manejar, tá? Mesmo com os medicamentos para dor, os analgésicos mais fortes, às vezes é difícil você controlar a dor da neuropatia diabética. Como eu falei, 70% dos idosos com diabetes vão ter neuropatia diabética se não conseguirem fazer, se não buscarem ou não tiverem essa informação, as informações necessárias para mudar esse quadro com a alimentação, tá? Além dessas complicações microvasculares, a gente tem as complicações piores e que comprometem muito a qualidade de vida do idoso, que leva esse idoso à morte, tá? E como que são as complicações macrovasculares? Como eu falei, quando há um comprometimento aí dos vasos sanguíneos, né? E das artérias também. E aí, o que acontece? Quando você tem esse comprometimento macrovascular, em geral você vai ter aterosclerose, não sei se vocês já ouviram falar, tá? É quando há um endurecimento e um estreitamento das nossas artérias. E aí o que vai acontecer? O que pode causar? Não é só diabetes que causa aterosclerose, tá? Tabagismo também causa, estresse também causa, pressão alta também causa, mas os diabéticos, a diabetes é o principal fator de risco para isso. Então, assim, o que causa a aterosclerose não é excesso, não é colesterol. O que causa são o quê? São lesões nas artérias. E a diabetes, como eu falei, ela vai causar lesões nas suas artérias. E aí, quando causa essas lesões, vão se formar placas de gordura, tá? Que vão impedir o fluxo sanguíneo dentro das suas artérias. Então, imagina, por exemplo, eu estou sem uma caneta aqui, mas imagina uma caneta, né? Como se as suas artérias fossem uma caneta. Então, se elas estiverem saudáveis, né? O sangue poderia passar ali por dentro daquela caneta tranquilo, né? Transitar por dentro do seu corpo. Agora, se tem placas de gordura ali, o fluxo de sangue fica impedido. E aí, o que acontece? O oxigênio, ele não chega nas partes do seu corpo onde ele tem que chegar. O fluxo do sangue, e aí, portanto, o fluxo do oxigênio também fica obstruído, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter as doenças sanguíneas. Então, assim, o idoso que ele tem diabetes, ele tem muito mais chance, 4 vezes mais chance de ter problemas cardíacos, tá? Então, o que vai acontecer? No caso das doenças sanguíneas, o idoso ele vai ter uma aterosclerose dos vasos que alimentam o coração. Então, o fluxo sanguíneo vai ser impedido, o oxigênio não vai chegar no coração. E aí, o que acontece? Acontece o infarto, outras doenças cardíacas também, mas principalmente o infarto. Então, por isso que o idoso diabético, ele infarta muito mais do que outras pessoas, né? Então, assim, 68% dos idosos com mais de 60 anos vão
morrer por conta de infarto causado pela aterosclerose, tá? Em decorrência da diabetes, dessa lesão que a diabetes causou, essa lesão macrovascular que foi causada pela diabetes, tá? É uma outra doença muito comum que é o AVC, que também acontece com pelo menos 16% das pessoas que têm diabetes, mas você é diabético, você é idoso, você tem 150% a mais de chance de ter um AVC. Olha só que situação, né? Mas você pode mudar isso. E é sobre isso que nós vamos falar nessa semana. Eu quero sempre focar isso para vocês. Eu não estou vindo aqui para trazer essa notícia trágica. Eu estou vindo para a gente iniciar sabendo quanto que a diabetes prejudica a nossa saúde, para a gente poder, não, então agora eu vou mudar a minha vida, né? E mudar isso aí. Então, assim, no caso do AVC, a gente tem uma aterosclerose da artéria que irriga o cérebro. Então, assim, vai ter um entupimento ali da artéria e o oxigênio ele não vai chegar no cérebro. E aí você vai ter um AVC. O comprometimento que vai ocorrer vai depender da área do cérebro ali, do tempo que você foi socorrido, né? Disso vai depender o resultado do quanto que vai ser devastador o AVC. Mas, assim, em geral, o prognóstico, ou seja, a qualidade de vida desse idoso diabético, depois que ele tem um AVC, em geral, o prognóstico não é legal, o prognóstico é muito ruim. Então, é importante a gente ter noção disso também. Eu quero dar uma boa noite para Sol Mateis, que está aqui no Instagram, uma boa noite também para Lourdes Silva, João Gomes, Marinete e todos os demais que estão aqui no Facebook também, Neuza Frank, Arlete também, Marinete, Tânia Regina, e daqui a pouquinho eu já vou responder as perguntas de vocês, já estou quase fechando aqui para ir para as perguntas, tá? Então, outro comprometimento macrovascular também que acontece com os idosos que têm diabetes, a doença vascular periférica, essa é gravíssima, tá? Então, é quando que a gente tem aterosclerose dos vasos sanguíneos que irrigam a perna, ou seja, o fluxo sanguíneo também está impedido por conta das placas de gordura e o oxigênio não vai chegar nos seus membros inferiores, não vai chegar nas suas pernas. Com isso, o que vai acontecer com você? Você vai sentir dores, vai sentir câimbras ao caminhar, isso vai melhorar quando você estiver em repouso, mas, em geral, você vai ter ferimento nos seus pés, nas suas pernas, vai ter problemas de cicatrização, isso pode te levar a amputação, né? Lembrando sempre, você tendo esses comprometimentos, muitas vezes você vai se ferir e não vai sentir, tá? Uma vez que você se feriu, sua diabetes não está controlada, você não conseguiu reverter com a sua alimentação, vai ter dificuldade de cicatrização. E por aí, se você tem dificuldade de cicatrização, vem as infecções, vem a amputação, vem a incapacitação. Quando você vê, você está numa cama por conta da diabetes, tá? Então, é preciso ficar muito atento a isso também. Essas, na verdade, são os três principais problemas macrovasculares do idoso que tem diabetes, tá? Então, por isso que é importante a gente cuidar. Agora, já quase fechando, é importante a gente entender que não são só como se fosse só essas complicações, tá? A gente tem outras complicações que estão relacionadas à diabetes, que é a doença de Alzheimer, que eu já falei aqui a vocês, que hoje é considerada como uma doença de resistência insulínica no cérebro, então está relacionada à diabetes também. Câncer, então câncer de mama, câncer de estômago, câncer coloretal, câncer endometrial, também estão relacionados à diabetes. Quem tem diabetes tem muito mais chance de ter esses 4 tipos de câncer, tá? Doença hepática, por isso que é muito comum a gente ver idoso com gordura no fígado. E aí você pode, algumas pessoas vão falar gordura no fígado, esteatose hepática, doença hepática é a mesma coisa, tá? É gordura no fígado. 75% dos idosos diabéticos vão sofrer com gordura no fígado também. E isso vai trazer muito mais comprometimento, inclusive vai te trazer muito mais chances de morrer com doenças do coração por conta disso, tá? Infecções. Idosos diabéticos, eles têm muito mais chance de sofrer com qualquer infecção. Só para dar um exemplo para vocês, o idoso diabético ele tem 5 vezes mais chance de ter infecção renal, tá? Mas qualquer outro tipo de infecção, o idoso diabético ele tem mais chance de sofrer com isso. Por quê? Porque há um enfraquecimento do nosso sistema imunológico quando a gente tem diabetes, tá? Porque há aquela diminuição do fluxo sanguíneo, então as células brancas elas não conseguem nos defender por toda a extensão do nosso corpo, porque o fluxo sanguíneo está impedido, tá? E, além disso, a gente tem também a disfunção erétil. 50% dos idosos diabéticos com mais de 65 anos têm disfunção erétil, ou seja, não tem mais vida sexual.
E a síndrome do ovário policístico também, que hoje já tem estudos científicos que comprovam que é uma doença causada por resistência insulínica também, tá? A Cleuma Honorato está me falando aqui que depois que passou minha seguidora, ser minha seguidora que aprendeu muito. Cleuma, gratidão, fico muito feliz com o seu depoimento. A Marinês colocou aqui para mim que o esposo dela sofreu, né? Até diagnosticar neuropatia. Pois é, gente. Infelizmente, eu tenho que dizer que muitos profissionais não estão capacitados para lidar com essa situação. E muitos nem entendem definitivamente qual a causa da diabetes. E aí, por isso que eles falam para vocês que é só usar a medicação e acabou. Porque não entendem que se não mudar a alimentação, não entendem qual é a função da medicação, o que a medicação faz, que é isso que eu estou explicando para vocês aqui. Isso é valioso. Vocês não vão ouvir um médico falar para vocês, olha, a medicação que vocês estão tomando é só para pegar a glicose que está aqui na corrente sanguínea e empurrar para dentro dos seus órgãos. Seus órgãos vão ficar comprometidos com o tempo. Ninguém fala isso. Toma a medicação, aí você faz o exame de sangue, nossa, que legal, minha glicemia baixou. E não sabe o quanto que isso está comprometendo os seus órgãos, né? Então, assim, e além disso, essas complicações que vêm em decorrência da diabetes, muitos profissionais não sabem lidar. Lógico, se você for pegar um profissional que é especializado nessa área, né, à medida que você vai apresentando os sintomas, ele já vai ligando isso a complicações da diabetes. Mas sempre lembrando que neuropatia diabética, né, como a Marinês aqui colocou, e a maioria dessas doenças que eu falei para vocês que vêm por complicações da diabetes, elas vão ser irreversíveis. Então, não adianta também um profissional diagnosticar. Depois de diagnosticou, essas complicações não têm reversão. Então, o que a gente tem que fazer é mudar, né, ajudar os nossos idosos a mudarem o estilo de vida, mudar a alimentação para não ter essas complicações. Porque depois que ela se instala, depois que você começa a ter que fazer diálise, não adianta, depois que seus nervos, né, no caso da neuropatia, já foram danificados, não adianta mais, porque não existe hoje tratamento que reverta isso, que você vai fazer paliativo mesmo, para tirar a sua dor, para tirar o seu desconforto, mas seus nervos já estão danificados, né? Então, a questão é a gente realmente prevenir para que isso não ocorra, tá? Alguém colocou mais alguma coisa aqui também? Neuza. Dá uma boa noite para a Graciete também. Neta Dias também. Seja bem-vinda, Neta. Então, gente, já abrindo para perguntas. Quem tiver perguntas, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Facebook, pode colocar. Resumindo, eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Diabetes é a principal causa de cegueira, é a principal causa de insuficiência renal, é a principal causa de doenças cardíacas, é a principal causa de AVC, é a principal causa de amputação, é a principal causa de demência, é a principal causa de infertilidade em mulheres e é a principal causa de lesões neurais, tá? Então, todas essas doenças relacionadas aos seus olhos, aos seus rins, ao seu fígado, ao seu cérebro, a sua área genital também, né? Porque uma vez que no caso do homem, ele pode ficar sem ter vida sexual, no caso da mulher, pode ficar infértil, né? Lesões aí nas suas pernas, nos seus braços, tudo isso, complicações diabéticas, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês aprendam é que não adianta só a medicação para baixar a glicose no sangue, tá? Não adianta se entupir, como os médicos fazem, entupir vocês de insulina, para baixar essa glicose no sangue se você continua se alimentando mal, porque você vai continuar jogando a glicose para dentro do seu corpo. E aí o que vai acontecer? Os seus órgãos vão entrar em falência, tá? Seus órgãos vão apodrecer e vai vir todos esses problemas que eu falei para vocês hoje, tá bom? Quero dar uma boa noite para a Jean Fernandes, quero dar mais uma vez feliz 2020 para todos vocês, tá? Enquanto vocês colocam as perguntas de vocês aí. Hoje, primeira live de 2020, fiz um resumão daquelas lives de final de dezembro, da semana do Natal, porque muitas pessoas não puderam participar, e falei mais das complicações micro e macrovasculares hoje, e ao longo da semana a gente vai falar de várias coisas, inclusive da importância, como eu falei para vocês, do jejum intermitente. Vou trazer exemplo para vocês de alimentação, o que vocês devem comer, o que vocês não devem comer, e muitas outras coisas vocês vão aprender com diabetes até sexta-feira, tá? Então amanhã nós vamos ter live de novo, 21 horas, quinta-feira e sexta-feira também, tá bom? Quero pedir a você que compartilhe essa live também, tá? Que encaminhe para outros idosos. A maioria dos idosos tem diabetes, então todos precisam saber. Se ainda não tem, precisam aprender também para que não tenham, né? E para que acompanhem aí as dicas que eu vou trazer para vocês relacionadas a diabetes, tá?
A Arlete está me perguntando se adoçantes comprometem quem tem diabetes. O melhor adoçante para qualquer pessoa, inclusive para diabéticos, é o stevia, tá? Então, evite qualquer outro adoçante que não seja stevia. O melhor é você não adoçar, tá? Mas para adoçar uma coisa ou outra, você pode utilizar o stevia sem problemas, tá bom? É o melhor adoçante. Agora, os outros adoçantes vão trazer problemas também, tá? A Neta Dias está falando que essa doença é muito ruim. Está me perguntando como define diabetes. Eu fiz até uma live sobre isso. Amanhã eu vou colocar um link aqui para vocês, tá? Mas o diabetes, como que a gente faz diagnóstico de diabetes, tá? Quem está apresentou sintomas de diabetes, o que o médico vai pedir? A glicemia em jejum, que você vai ficar 8 horas em jejum, vai fazer o exame de sangue. E aí, se o seu exame de sangue der acima de 127, você é diagnosticado com diabetes. Mas, além disso, utiliza-se também a hemoglobina glicada, que é um exame que você vai fazer, que vai medir a sua taxa de açúcar, a média da sua taxa de açúcar nos últimos 3 meses. Se der acima de 6,5, é porque você é diabético, tá? Existe também o teste de tolerância à glicose, tá bom, gente? Esse teste, o que você vai fazer? Você vai para um laboratório, eles vão te dar 75 gramas de glicose a cada 2 horas, e se o seu exame der acima de 200, também significa que você é diabético. Então, esses são os 3 principais exames que você vai fazer para diagnosticar o diabetes, tá bom, Neta? Deixa eu ver o que mais. Tem mais perguntas aqui. Não. Instagram não. E aí, algumas pessoas perguntam também. Eu falei também sobre a questão dos sintomas, tá? Para quem não sabe, sintomas de diabetes. Então, o diabético, em geral, ele vai ter muita sede, ele vai urinar com muita frequência, ele vai ter muita fome, ele vai ter uma perda de peso que é inexplicável, ele vai ficar muito cansado, vai ter fadiga. Esses são os principais sintomas, tá? Principalmente diabetes tipo 1, tá? Diabético tipo 2, em geral, vai apresentar também muita urina, desidratação, às vezes vai apresentar convulsão também, em alguns casos entra até em coma e morte, né? Então, assim, se você é uma pessoa que está apresentando isso, perda de peso inexplicável, está urinando muito, está sentindo muita fome, está apresentando muita fadiga, está muito cansado, né, sem força para fazer suas coisas, procure um médico, que pode ser que você esteja diabético, tá? Lourdes Silva está falando que já compartilhou, Márcia Scheller está aqui também, Zenilda também, prazer, meninas, estar aqui com vocês mais uma vez, feliz ano novo. Feliz ano novo para o Léo Lopes aqui também no Instagram. Seja bem-vindo, Léo. Gratidão aí pela sua presença. Doce, Sol está me perguntando, doce, gourmet feito com xilitol pode dar aos idosos? Pode, xilitol também, né? Na verdade, as melhores opções, stevia e xilitol, tá? Eu ainda fico com stevia, mas pode utilizar stevia e xilitol. Por quê, Sol? Sol tá aqui no Instagram, gente. Estou fazendo a live aqui, Facebook e Instagram, tá? O que acontece? Algumas receitas, por exemplo, receitas quentes, a gente vai utilizar mais o xilitol, né? E receitas frias, a gente vai utilizar o stevia, tá bom? Boa noite aqui também para Fátima Polido. Seja bem-vinda aqui, Fátima. Léo, feliz 2020 para você, tá bom? Gratidão aí, tá? Acho que é isso. Esse exame de tolerância é bom, sim. Esses 3 exames. Em geral, o médico vai pedir esses 3 exames, tá? O exame padrão é a hemoglobina glicada, tá? É o exame mais confiável, até porque ele vai fazer a média dos últimos 3 meses, o açúcar no seu sangue nos últimos 3 meses. Então, esse é o exame padrão, até que se utiliza para fazer diagnóstico, tá? Do diabetes. Mas existem esses outros também. Em geral, o médico vai pedir os 3. Vai pedir hemoglobina glicada, vai pedir glicose em jejum, né? Glicemia em jejum, e vai pedir esse teste de tolerância à glicose também. Só que o teste de tolerância à glicose é muito chato, sabe? Você passa mal, enfim, não é um exame legal não, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Bom, gente, como eu falei para vocês, não teremos live até sexta. Pode ser que vocês não tenham perguntas para fazer agora, mas surjam perguntas ao longo da semana. E aí vocês podem ou me mandar no Instagram, né, por mensagem no Instagram, podem me encaminhar também no Facebook por mensagem ou colocar nos comentários aqui da live as perguntas, e aí eu vou construir nas lives também, de acordo com as perguntas de vocês, tá? Lembrando que eu tô sempre, o que eu tô fazendo, gente? Eu tô trazendo temas
que eu sei que não chegam a vocês, às vezes termos técnicos que eu estou tentando traduzir numa linguagem mais simples, para que vocês saiam, né, dessa ignorância no sentido assim, que não que vocês são burros, ignorância no sentido de não saber, tá? Porque não vem ninguém que traga. Às vezes as pessoas imaginam, as pessoas não sabem traduzir os termos técnicos, né, em uma linguagem mais simples, e aí preferem não falar nada, vocês ficam não sabendo. E o meu desejo, eu acho que o sentido da minha vida, do meu trabalho, é trazer mais qualidade de vida para você que é idoso. Então, sempre eu vou tentar traduzir isso, trazer uma linguagem simples, né, termos técnicos, mas muitas coisas que vocês que não chegam a vocês, mas é lógico, eu quero responder principalmente as perguntas de vocês, que são dúvidas de vocês, tá bom? Então, vocês podem me mandar pelo Instagram, podem me mandar pelo Facebook, e aí eu vou trazendo na live também para vocês, tá? A Tânia está me perguntando se pode pedir esses exames à nutricionista. Pode sim, Tânia, mas assim, é bom que você procure um endocrinologista, tá? Porque, enfim, se você for fazer o tratamento padrão, né? Você vai fazer um tratamento com um endocrinologista, né? Mas sabendo que, se for um endocrinologista que não entende do conceito atual de diabetes, que não entende de alimentação de pouco carboidrato, né? Que só for prescrever medicação para você, se ele não te prescrever mudança na sua alimentação, você pode correr dele e procura outro, tá? Porque hoje, já fora do Brasil, já em vários países, o tratamento para diabetes é o tratamento com alimentação de pouco carboidrato. Então, se o cara só te taca remédio, é porque, infelizmente, ele não está atualizado, tá? Quero dar uma boa noite para a Leninha aqui também. Seja bem-vinda. Cleuma, gratidão, minha linda. Gratidão mesmo, tá? Sempre à disposição aqui, saiba disso. Fátima Polido está falando que a mãe é diabética, mas não conseguiu descobrir a causa das mãos dela dormentes. Fátima, se ela é diabética, olha, posso dizer com 99% de certeza que sua mãe está com neuropatia diabética, tá? O que acontece? Infelizmente, os médicos eles tratam partes da gente, a maioria dos médicos, tá, gente? Não é uma crítica em geral. Tratam partes, né? Então, você vai no neurologista, o neurologista, às vezes, ele não pergunta se você é diabético, se você é hipertenso. Ele não faz essa junção de você como um todo, porque se o cara olha para sua mãe, diabética, né? Vamos supor que a sua mãe tem mais de 10 anos já que ela foi diagnosticada com diabética. Já se sabe estatisticamente que o diabético, entre 10 e 15 anos, a partir do diagnóstico, ele vai ter neuropatia diabética. Sua mãe está apresentando dormência, provavelmente a dormência é por conta de neuropatia diabética, tá? Mas, né? Procure um médico aí para poder fazer essa avaliação, tá bom? Procure um outro médico, outra opinião, e já leve isso. Olha, minha mãe é diabética há tantos anos, para ver se os caras conseguem fazer essa ligação, tá? A Tânia falou que já ia fazer esses exames, né? Mesmo suplementando, fazendo exercício. Isso aí, Tânia. Porque o que a Tânia é cuidadora, né? E o trabalho de cuidadora é um trabalho estressante mesmo. E justamente por conta de estresse, Tânia, às vezes a gente cai muito na questão da alimentação, né? Então, como eu falei, o problema da diabetes não é só sedentarismo, é excesso de calorias, é o excesso de carboidrato. E às vezes a gente faz e sem a gente perceber que a gente está comendo muito carboidrato. A gente não percebe. O estresse, você está no trabalho. Eu caí muito agora, confesso para vocês, final de ano, né? Algumas pessoas acompanharam as minhas mudanças aí que eu fiz de vida, de sair de um emprego, pedir exoneração de um vínculo federal. Fiquei 2 anos até decidir isso, porque não é fácil. E aí, nesse momento de estresse, acabei caindo, acabei me alimentando mal e não via. Chegava no trabalho, sempre fui de fazer jejum intermitente, só começava a me alimentar meio-dia. Vou explicar para vocês sobre jejum intermitente também, a importância para você que é diabético. E aí comecei a tomar, sentava, ficava estressada, não, vou ali tomar um café. Acabava comendo café, comendo pão de queijo, e acabei me excedendo, né? E estou me cuidando e retomando novamente a minha alimentação, porque o estresse da nossa profissão acaba levando a isso. Mas vamos retomar aí. E é muito importante, sim, Tânia, fazer os exames. Se você perceber que está ali, ó, a glicose está ali acima de 90, 100, entre 100 e 127, está pré-diabética. Já dá para correr logo com a alimentação e reverter isso. Se tiver acima de 127, aí vai ter que enfocar mesmo. Talvez até uma dieta cetogênica, que a gente vai falar sobre isso nessa semana também, tá? A Tânia está falando que
não sabe se tem diabetes, mas esteatose hepática apareceu. Então, você pode estar com esteatose e não estar com resistência à insulina, mas é muito comum, como eu falei antes, de você ser diagnosticado com diabetes, já está com resistência insulínica e aí desenvolver esteatose hepática também, tá? Então, fica de olho nisso aí também, lembrando que esteatose hepática, em geral, na maioria dos casos, é causada por excesso de carboidrato mesmo, tá bom, Tânia? Então, tem que ficar de olho. A Fátima falou que a mãe não é diabética. Então, se sua mãe não é diabética, aí realmente já tem que fazer outros exames aí para analisar o porquê dessa dormência, tá, Fátima? Eu pensei que ela era diabética. A Nádia já está falando que ela tem diabetes, toma remédio. Então, Nádia, você vai continuar tomando a sua medicação, tá? Mas vai aprender nessa semana como que você faz com a alimentação. À medida que você vai alterando a sua alimentação, o seu próprio organismo ele vai pedindo a diminuição da medicação, tá? Você mudando a sua alimentação para baixo carboidrato, você vai perceber que você vai ter, se você continuar utilizando a mesma quantidade de medicação, você vai ter hipoglicemia. Então, você vai ter que voltar no médico e falar, olha, mudei minha alimentação, estou tendo hipoglicemia. Ele vai diminuindo a sua medicação, vai chegar um ponto que você não vai precisar mais, tá? Então, fique ligado nas dicas aí. Lourdes Silva está falando que é muito difícil explicar. Lourdes, não é fácil mesmo, né? Que bom que vocês estão conseguindo entender, assimilar. Se não ficar claro, sempre digo para vocês, gente, pode me perguntar que eu estou aqui disponível para auxiliar, tá? Isso mesmo, Fátima, eu tinha confundido. Achei que sua mãe era diabética, tá? Gratidão aqui, Leninha. Gratidão aí, tá? Que bom que você está aprendendo. Qualquer dúvida também pode colocar as perguntas aí que eu estou disponível, tá? Deixa eu ver a Tânia. Sente cansaço, anda muito, sério, busca muita energia no músculo e leva sarcopenia. Então, Tânia, o caso do idoso que você cuida, ele tem muitas complicações, né? Então é difícil fazer uma resposta assim certeira para essa situação, né? Porque ele tem outras complicações, salvo engano, ele tem demência, né? Enfim, aí seria uma coisa mais para a gente pensar mais devagar para estar respondendo a você, porque é uma situação bem mais complicada, né? Com essa alimentação aí, Tânia, não tem realmente como ele ter... Quer dizer, não está tendo uma suplementação, pelo que eu entendi aqui no que você escreveu, uma suplementação adequada de proteína, né? Se ele tiver com proteína insuficiente, vai estar com fraqueza muscular, vai estar cansado, não vai ter força, então não adianta. Se a dieta dele realmente é uma dieta muito restritiva, sem proteína é daí para pior, né? Porque vai estar sempre cansado, vai estar sempre sem força, então realmente é muito complicado. Aí você botou dieta de zero sal e açúcar, tal. Não, até aí tranquilo. Mas assim, tem que saber qual que é mesmo a alimentação dele, o que ele come, né? Porque a alimentação ela é determinante para várias coisas, né? Ela é determinante para sarcopenia, ela é determinante para diabetes, ela é determinante para piorar ou para melhorar uma demência, né? Então tem que saber realmente o que ele está se alimentando. H7 está falando que a mãe dela toma remédio, mas faz pouco regime. Poderá voltar? H7, se ela é diabética e ela só toma remédio, a alimentação é mesmo, ela continua sendo diabética. A glicose, como eu estava explicando ali, só não está aparecendo, né, nos exames. Aparece como se tivesse normal, porque realmente, como eu expliquei para vocês, o açúcar, a glicose vai sair da corrente sanguínea e vai entrar para dentro das células. Mas ela continua diabética. Tanto que se ela parar de tomar a medicação, aquela glicose vai continuar ali na corrente sanguínea. Por quê? Ela continua com resistência insulínica. Você só acaba com a resistência insulínica quando você muda totalmente a sua alimentação, começa a tirar carboidrato. E aí, como eu estou falando ao longo da semana, né? A alimentação diabética ela tem que ser com mais gordura saudável, uma quantidade moderada de proteína e o mínimo possível de carboidrato. Se a sua mãe não faz isso, ela continua prejudicando o organismo dela sem fazer, sem saber. Porque a medicação só continua forçando ali, não, vamos tirar o açúcar aqui do sangue, vamos jogar para dentro das células, aí você faz o exame está normal, mas você continua com excesso de glicose, tá? Só não aparece no exame de sangue. Então, continua prejudicando o organismo. Então, o ideal é a sua mãe realmente fazer mudança na alimentação dela, tá bom?
Bom, gente, acho que é isso. Vou encerrar a live de hoje. Mais uma vez, quero desejar feliz 2020 para todos vocês. Gratidão por estarem aqui comigo. 2020 vai ser um ano, assim, dedicado com força às redes sociais, tá? Quero pedir a você que está no Instagram que compartilhe, clica aí na setinha, vai compartilhando aí com os idosos, com os cuidadores, profissionais de saúde que você conhece. E você que está aqui no Facebook também, manda por mensagem, copia o link, coloca no seu grupo do WhatsApp, me ajuda a divulgar essas informações e levar aí para mais idosos, mais cuidadores e mais profissionais de saúde, tá bom? Eu dar uma boa noite aqui, galera do Instagram. Tchau, tchau. Gratidão pela presença de vocês, tá bom? Pronto. E boa noite para você aqui no Facebook também. Deixa eu ver aqui se fechou no Instagram, gente. Fechou. Boa noite para você aqui no Facebook também. Gratidão pela presença de vocês. E amanhã, às 21 horas, vou estar aqui novamente, tá bom? Beijão para vocês. Tchau, tchau. E fiquem na paz.